Oi turma, eu vou falar para vocês um pouco sobre o processo de construção da estrutura de arame que vocês irão usar para poder modelar a mão de argila, certo? Mas antes de falar como montar essa estrutura, eu queria falar um pouco da importância de estruturas para a modelagem. A maioria dos trabalhos de modelagem é necessário que haja uma estrutura sólida, rígida no seu interior. Por quê? O material moldável, seja ele o barro, o durepox, a massa epox, a plastilina, elas por si só, em seu formato de escultura, ela tende a descer por questão da gravidade. Então, para evitar isso, é necessário que haja essa estrutura sólida que vai deixar a massa no seu devido lugar. Então, vamos lá. Eu sugiro que vocês peguem uma folha de papel, coloque a mão de vocês e desenhe a sua mão, como essa aqui. Esse aqui é o desenho da minha mão, né? E baseado no desenho, isso que vocês estão vendo em cor rosa é uma estrutura de arame. Observem que o tamanho do arame não deve chegar exatamente na ponta do dedo. Sempre menor, mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetros menor do que o tamanho certo. Outra observação. O retângulo que vocês vão fazer, o quadrado, na palma da mão, deve ser bem menor do que o tamanho real da mão. Certo? Então, feito isso, vocês pegam o arame. Esse arame aqui, se eu não estou enganado, é um arame 16. Ele é grosso, ele é rígido. Existem arames mais finos do que esse. Se vocês conseguirem um arame muito fino, vai ser necessário juntar duas partes do arame. Por exemplo, esse arame, não sei onde está, aqui. Esse arame é muito fino, olha. Então, se vocês tiverem desse arame em casa e forem usar, eu aconselho você juntar e torcer. E usar o arame duplo, para dar mais sustentação. Certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um pedaço de arame, usei a minha mão, deixa eu tentar centralizar aqui, ele está um pouco maior. Faço o quadrado, vou mostrar para vocês aqui. Claro, vocês vão precisar de um alicate para poder fazer esse trabalho. Vocês precisarão de um alicate. Dobra aqui. Vou dar uma volta aqui. Dobrei e vou fazer uma outra dobra passando por dentro. Vou enrolar aqui. Não precisa ser exatamente a quantidade de voltas que eu estou fazendo aqui. O importante é você criar uma estrutura que seja firme com arame. Algo desse tipo. Vou mostrar aqui no meu desenho. Lembrando que essas linhas que estão de rosa serão os arames. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Está contra, né? Mais ou menos isso. Depois vem com os outros arames. Eu vou usar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mostrando para vocês. Colocar aqui. Olha o que eu fiz. Vem outro arame, coloca aí e enrola. Vou colocar aqui.
pegar aqui, vou dar uma volta o arame na parte de cima, observem que quando se vocês forem enrolar, como eu fiz aqui, isso fica correndo, olha. Então, para isso não acontecer, pegue um alicate e aperte com força. Depois vocês ajustam. Se o dedo, esse arame que vai ser utilizado para um dos dedos, ficarem grandes, é fácil. Você vem depois e corta. Essa parte daqui do arame vocês podem enrolar na parte de baixo. Vou usar o alicate para puxar aqui, porque senão fica ruim para mim. Prontinho, um dos dedos. Então, você vai repetir esse processo para todos os dedos. Depois de pronto, vocês terão algo semelhante a isso aqui, como esse esqueleto aqui. Esse daqui que eu fiz, ele está um pouco maior do que esse aqui. Aí algum de vocês pode dizer, mas o tamanho do esqueleto do arame está um do mesmo tamanho que o outro. Não tem problema. O importante é vocês deixarem o arame menor do que o tamanho do dedo de vocês. Menor. Então, feito isso, essa já é a estrutura de uma mão. Porém, essa é a estrutura da mão aberta. Certo? Eu tenho aqui uma mão que eu vou usar para minha modelagem. Porém, essa estrutura foi feita baseada na minha mão e não da mão da modelo. Eu ainda vou criar uma outra estrutura de arame para usar como referência a modelagem da minha modelo. Então, essa é a mão e essa é a estrutura. Depois que eu fiz a estrutura de arame, como se minha mão tivesse aberta, eu ajustei os arames para ficar na postura que vai ficar a minha modelagem. As sobras de arame que estavam aqui, as sobras, é importante vocês deixarem, porque vai ser necessário fixar nessa tábua, uma tábua como essa. Pronto, agora a minha estrutura já está pronta, finalizada. Essa é a estrutura de arame, revestida com fita crepe, está presa com alguns pregos na tabuinha. E essa tábua eu usei fita adesiva, essa fita, para isolar a área em que vai pegar a argila com a própria madeira. Seria interessante que vocês isolassem também, ou com a fita ou com saco de mercado. Então, aqui já está pronto, esperando a argila. Aqui está a estrutura e a mão de giz, certo?